Quando a gente fala em energia elétrica, a gente tem que falar das usinas. De onde vem essa energia elétrica? E no Brasil são vários os tipos de usinas, como por exemplo, as usinas termoelétricas. Você vê nessa imagem a distribuição das usinas termoelétricas no Brasil. E quando eu olho para isso aqui, me chama a atenção algumas concentrações. Por exemplo, ali na Amazônia, você vê ao longo do vale do Rio Amazonas e também lá em Roraima, uma série de usinas termoelétricas que precisam queimar algo para gerar eletricidade, porque existem poucas hidroelétricas nessa região. E queimam geralmente os derivados de petróleo. São usinas que funcionam a um custo relativamente alto. Então são usinas térmicas que queimam derivados de petróleo, porque você está numa região onde o potencial hidroelétrico ele até existe, mas ele é muito difícil de ser utilizado. E principalmente de ser transmitido. Mas quando eu olho para essa imagem, me chama a atenção também o sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E como a gente já falou muito de carvão nessa região, você já imagina que parte dessas termoelétricas são movidas a carvão. Tá? Além disso, me chama também a atenção a zona da Mata Nordestina e o estado de São Paulo. Eu posso dizer que isso tem um pouco a ver com o bagaço de cana, já que são duas regiões tradicionais de produção de cana. Mas é claro que, no meio dessas térmicas todas, a maior parte usa gás natural. Gás natural, que por sinal, em grande parte, vem da Bolívia. Então, se eu olho para esse mapa, eu penso no gás natural na maior parte dessas termoelétricas. Mas existem essas questões regionais do Brasil também. Então, ó, essas são as usinas termoelétricas brasileiras. Agora você está olhando as usinas eólicas, as usinas que utilizam vento. E agora está bem claro que são duas regiões do Brasil que concentram essas usinas: Nordeste e Sul. E Sul, para ser mais específico, é Rio Grande do Sul, o lado sul do Rio Grande do Sul. Já no Nordeste você vê no litoral do Ceará, principalmente, do Rio Grande do Norte, e uma boa parte das usinas eólicas também na Bahia, no Vale do Rio São Francisco. E não é à toa que está nessas regiões, porque se a gente observar, são exatamente as regiões onde você tem mais vento, maior velocidade de vento. Repara nessa imagem aqui, quanto mais escurecido o ambiente, mais vento você tem. Tem uma partezinha ali do estado de São Paulo, no interior, aqui próximo à Grande São Paulo mesmo, uma quantidade razoável de vento. Mas o que chama mesmo a atenção é o Vale do São Francisco, o litoral norte do Nordeste e o sul do Rio Grande do Sul. Então, falou em vento, falou nessas regiões. Essa imagem só enfoca o Brasil. Essa imagem aqui mostra um pouco além, mostra a América do Sul e mostra também um pouquinho do litoral já dentro do oceano. Olha que legal, você vê ali a legenda, a cor azul significa pouco vento, e olha que nesse mapa essa velocidade é captada a 100 metros de altura. Na imagem anterior era 50. A 100 metros o vento tende a ser mais rápido. Quanto mais você sobe na atmosfera, mais rápido fica o vento. Mas olha a Amazônia como é que é um lugar praticamente sem vento. Ali o potencial eólico não existe. Mas olha o Vale do São Francisco de novo, vermelhinho, né? O sul do Rio Grande do Sul. E quem chama demais atenção é o litoral. Quando você entra no mar, é vento que não acaba mais. Vamos lembrar que alguns países europeus estão aproveitando muito bem isso, construindo usinas eólicas no mar, já que existe ali a brisa, existe ali muita força do vento. E o Brasil, óbvio que pode aproveitar isso, principalmente lá no litoral nordestino, na porção mais ao norte do litoral nordestino. Bom, agora você está vendo as usinas fotovoltaicas, aquelas que convertem energia solar em energia elétrica. Isso daqui é uma coisa muito recente, nova e vai se expandir nos próximos anos. Mas já dá para notar um padrão. Região Nordeste de novo, Vale do São Francisco. Ali no estado do Pará também nos chama a atenção que existem algumas dessas usinas. Dá uma olhadinha nessa imagem do Atlas de Energia Elétrica da ANEEL e você vai reparar que realmente, onde tem muita insolação, onde tem mais horas por dia com sol, é a região Nordeste, é o sertão nordestino. Já a Amazônia é a que tem menos horas
E por quê? Porque é muito nebuloso. É tão nebuloso que a radiação não chega. Muita nuvem, é muito úmida essa região. Tá? Mais uma imagem aqui, agora o continente sul-americano. E de novo, né? A escala vai da cor fria para a cor quente. A cor quente mostra muito mais radiação direta, muito mais energia por metro quadrado ou quilômetro quadrado, não sei qual é a unidade que você prefere. E ali, de novo, sertão nordestino com muita radiação sendo captada. A Amazônia menos, porque tem muita nuvem. Faixa litorânea do Brasil, inclusive a gente, também menos, porque aqui é muito nebuloso. E olha que maluquice a região dos Andes, no norte do Chile e sul do Peru. Ali é impressionante a radiação. Também você está no deserto de Atacama, é uma região desértica onde praticamente não tem nuvem. Então ali tem um potencial de geração de energia a partir de fonte solar impressionante. Repare também que não é só a Amazônia brasileira que está verde. Praticamente toda a faixa de latitude equatorial é verde. Inclusive os Andes ali ó, no litoral colombiano também não tem todo esse potencial. Bom, vamos seguir em frente. E no Brasil tem usina termonuclear também. Eu não gosto de falar de usina termonuclear brasileira, eu gosto muito mais de falar sobre solar ou eólica, porque eu acho que são coisas interessantes e com futuro. Agora, usina termonuclear é passado. É algo que, infelizmente, está na cabeça de muita gente, que o Brasil precisa de ter essa tecnologia, porque precisa e sabe-se lá para quê. Por enquanto, isso aqui foi muito custoso e gerou pouquíssima energia. Aquela setinha está ali para indicar que só existem 2 usinas no Brasil e elas nem aparecem no mapa. Existe um programa nuclear brasileiro que funde um pouco defesa com ciência. Energia elétrica com potencial destrutivo. O Brasil sempre viveu nesse dilema e sempre dizendo para o mundo que a busca por tecnologia nuclear era para fim pacífico e tentando se inserir no mundo de uma maneira menos periférica. Mas para mim isso aqui é gasto. Pessoal, se a gente voltar um pouquinho na história, lá em 1957 surge a Agência Internacional de Energia Atômica, que está a bandeirinha dela aqui, mostra que ela é uma das agências da ONU. Uma das funções dessa agência era de tentar evitar um pouco a expansão da tecnologia nuclear para fins bélicos no mundo. Não deu tão certo assim, porque depois de Estados Unidos e União Soviética, Reino Unido, França, China desenvolveram suas armas. Em 1967, um tratado que é bastante periférico, mas pode ser citado porque ele foi feito aqui na América Latina, um tratado que copiou o Tratado Antártico. O Tratado Antártico lá de 1961 dizia que a Antártica era livre de qualquer tipo de armamento nuclear. Inclusive o Tratado Antártico falava mais, né? Ele dizia que a Antártica não podia ter ocupação militar nem econômica, só científica. Em 1967, a América Latina copia uma parte disso e diz que a América Latina é um continente livre de armamentos nucleares. É como se fosse uma proibição para os países latino-americanos de desenvolver esse tipo de tecnologia. Isso foi assinado pelos países da América Latina, só que acabou sendo até um exemplo. No ano seguinte, a coisa se expandiu. Foi proposto um tratado de não proliferação de armas nucleares para todos os países do mundo. Os 5 países que já tinham desenvolvido armamentos nucleares poderiam mantê-los. Os demais não. Houve muita pressão internacional para que todos os países do mundo assinassem esse tratado. O Brasil não assinou na época, levou anos e anos para assinar. Outros países também não assinaram, como é o caso da Índia, que desenvolveu arma. A Argentina, a África do Sul, todo mundo ficou, vamos dizer assim, ou vai ou racha. Alguns assinaram e aceitaram essa imposição, outros ainda mantiveram programas nucleares um pouco obscuros, que é o caso brasileiro. Em 1972, o Brasil dá um passo enorme no seu programa nuclear. Ele adquire de uma empresa norte-americana, Westinghouse, a usina Angra 1, que vai ser construída em Angra dos Reis, exatamente entre São Paulo e Rio de Janeiro,
Por dois motivos. Primeiro, porque está entre os dois grandes mercados consumidores de energia do Brasil. E segundo, fica no litoral, a água do mar é interessante para resfriar a usina. Porque a usina nuclear, na verdade, é uma usina térmica, que aquece muito. E no caso da usina que o Brasil compra, que é a usina Angra 1, ela tem uma tecnologia de resfriamento por água. Então é interessante ficar do lado do mar. A usina de Chernobyl utilizava uma tecnologia de resfriamento por grafite. O problema é que o grafite pegou fogo e a usina explodiu em 86. Mas aqui no Brasil é por água. Por isso a escolha de Angra dos Reis. Isso foi adquirido de uma empresa norte-americana. Mas conforme foi avançando os anos 70, os Estados Unidos começaram a pressionar o Brasil para assinar o Tratado de Não Proliferação. E o Brasil começou a se afastar um pouco dos Estados Unidos nessa busca por tecnologia nuclear. Assim, o Brasil encontrou um país que não estava no grupo das 5 potências nucleares e fez acordo. Foi a Alemanha Ocidental, a RFA. A Alemanha, que você sabe, tem muita usina nuclear, então vai transferir uma parte da tecnologia para o Brasil. O Brasil, então, assina com a RFA, República Federativa Alemã, que é a Alemanha Ocidental, a aquisição de usinas nucleares. Você está vendo aí à sua esquerda a assinatura do acordo, lá na Alemanha, na capital da Alemanha da época, que era Bonn. E à direita você vê aí o engenheiro brasileiro, que foi um dos grandes responsáveis pelo programa, que é o Paulo Nogueira Batista, mostrando uma maquete de Angra 2 e Angra 3. Essas usinas seriam até mais eficientes do que a Angra 1, que foi adquirida de uma empresa norte-americana. Essas usinas teriam uma origem alemã, vamos dizer assim. Em 1985, finalmente, Angra 1 entra em funcionamento pleno. Em 82 fez um teste, em 85 funcionou. Porém, a Angra 1 teve momentos muito difíceis. Foi necessário a construção de obras de reparo. A usina parou por muitos momentos na década de 80 e 90. Ela recebeu o apelido de vagalume, porque acendia, apagava, nunca conseguia se manter. Então, Angra 1, eu diria que foi um grande atraso da economia brasileira, porque o custo disso e o pouco de energia que Angra 1 gerou não justificou todo esse investimento e toda essa perda de tempo. Angra 2, que já é alemã, tem o dobro da potência de Angra 1, ela tem 1,3 gigawatt de potência. Entrou em funcionamento, funciona atualmente, gera energia para o Rio de Janeiro principalmente. Uma usina muito cara, levou muito tempo para ser construída. Ainda existe em construção a usina Angra 3, que você viu lá em 1976, a maquete. Mas Angra 3 não saiu do papel até hoje. Angra 2 pelo menos já saiu. Em 2001 ela começou a entrar em operação oficialmente. Mas o Brasil, se ele tem algo positivo nesse programa nuclear, foi o desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento de urânio. O país antes tinha que importar o urânio enriquecido, o urânio que contém um pouco mais do isótopo 235, e a Marinha Brasileira desenvolveu uma tecnologia de centrífuga para obter esse urânio enriquecido. Talvez seja a única coisa interessante desse programa nuclear. Em 2010, o governo brasileiro anuncia a retomada das obras de Angra 3. Lembrando que Angra 3 já tinha sido planejada lá em 75. Só que em 2015 se trava novamente a construção de Angra 3. Corrupção. Inclusive, o antigo presidente da Nuclebras foi preso. E era até almirante da Marinha, né? Então, situação difícil, um negócio que dispensa dinheiro demais. Tem gente que calcula que para terminar Angra 3 ainda são necessários 15 bilhões de reais. Anualmente se gasta em torno de 20, também estou exagerando, 200 não, 20 milhões só para guardar as peças de Angra 3, porque as peças já estão no Brasil. Falta a montagem da usina. Então, Angra 3, ninguém sabe quando isso vai sair, cada hora um governo fala uma coisa. A atual previsão, se for retomada, vai ser para 2026. Angra 3, para mim, é uma das piores coisas que existem nesse país. Mostra ineficiência, dinheiro jogado fora, perda de tempo. Mas tem gente que gosta porque é tecnologia. Agora, senhores,
Observe Angra dos Reis, o mar à frente, ao fundo, uma forma mamelunar, bonita, e as duas usinas, Angra 1 mais antiga, ali no cantinho, e Angra 2, que tem um reator um pouco maior, ela tem até um pouco mais de potência. Angra 3 é muito parecida com Angra 2. E tem gente que critica a Angra 3, porque quando ela terminar, ela vai ser uma usina velha. Porque a tecnologia dela é muito ultrapassada. E vai ser aí nas proximidades de Angra 1 e Angra 2 que vai ser construída. Bom, então tá aqui as duas usinas. Lembrando que existem vários problemas relacionados a usinas nucleares, já falamos deles, e um dos problemas é em relação à água. A água que é utilizada para o resfriamento dessas usinas retorna ao mar com mais temperatura. E isso pode tirar oxigênio e matar uma série de espécies. Isso é um impacto ambiental seríssimo. Pessoal, quando eu falo em usina no Brasil, a primeira coisa que te vem à cabeça é a usina hidrelétrica. E aqui nesse mapa estão as usinas hidrelétricas brasileiras. Muitas. Óbvio que a gente não pode falar de todas elas, a gente só destaca aquelas que são importantes para o seu vestibular, aquelas que aparecem na mídia, mas elas estão aqui, ó. Uma parte enorme no centro-sul do Brasil, algumas na borda da Amazônia. Mas além das usinas hidrelétricas, eu gostaria de lembrar você que também existe um negócio chamado PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas. O que é PCH? São usinas menores, que causam menos impacto, que levam menos tempo para ser construídas e que demandam menos burocracia para serem instaladas. Muitos dizem que é uma saída mais interessante em termos ambientais do que uma usina hidrelétrica de grande porte, porque a PCH tem um lago bem menor. Tá? Só que o problema é que a PCH produz muito menos energia. Eu tenho que juntar várias delas para chegar próximo de uma usina hidrelétrica. E além da PCH existe também a central. A central geradora, que é menor ainda que a PCH. Essa daqui, o tempo de construção é muito curto, a burocracia é menor, o impacto também é menor. Mas claro, a geração de energia é muito menor do que a PCH, por exemplo. Bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar das hidroelétricas brasileiras, porque elas merecem um capítulo à parte, já que 2/3 da matriz elétrica brasileira provém delas.